Pai do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais um episódio da nossa série. Hoje o nosso episódio é a regeneração em Cristo. Para você que está chegando agora, não nos acompanhou no primeiro episódio, eu sou o Fernando Fernandes e a gente está seguindo com uma série que é a razão da nossa fé. E hoje nós vamos abordar o tópico regeneração, o qual muitas pessoas têm dificuldade de interpretar e às vezes confundem o tema e confundem este tópico. Então eu vim aqui te explicar, à luz da Bíblia, o que Deus tem e o que significa regeneração e qual a importância dela em nossas vidas. Então, para que nós entendamos, nós vamos ler a palavra de Deus aqui em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Tranquilo, vamos adiantar os versículos do capítulo. Versículo 18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém relevado nesses últimos tempos em vosso favor. Versículo 21. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, isto é, sem hipocrisia, amais uns aos outros de todo o coração. Versículo 23, aqui está a nossa chave. Diz o seguinte: fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Então, queridos, veja bem, perceba que a fé, ela é um elemento básico para a regeneração. Isto é, não há regeneração sem fé. Por quê? Porque, veja bem, Cristo nos chama ao arrependimento, isto é, a conversão, porque não há conversão sem arrependimento. Então, Cristo nos chama à conversão por meio de quê? Pedro, ele está dizendo o seguinte, versículo 23, fostes regenerados a partir de uma semente não perecível. Que semente é essa? Para que você entenda, forme um mapa mental na sua cabeça e consiga compreender. Essa semente perecível é a palavra de Deus, que é o anúncio do Evangelho. Ah, Fernando, mas o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio da própria pessoa de Cristo. Então, veja bem, Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês são regenerados a partir do próprio Cristo. Isto é, Cristo nos chama a sermos convertidos, isto é, viver junto dele, viver com ele, ser como ele, falar como ele. Então, a partir do momento que eu me converto, a partir do momento em que eu creio em Cristo, em seguida eu sou regenerado. Perceba que nós fomos regenerados a partir de uma semente não perecível, isto é, para toda a eternidade, que é a palavra de Deus, que é a transfiguração e a anunciação do próprio Cristo mediante o Evangelho. Então, a gente entendeu essa parte, superou essa parte. E vamos adiantar um pouco mais. Então, o que significa regeneração, Fernando? Regeneração significa nascer de novo. Veja bem, em João, capítulo 3, versículo 8, eu vejo Jesus conversando com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Tu precisa ser regenerado. Tu precisa ser uma nova pessoa. Veja bem, queridos, que foi o que eu acabei de falar. Para que eu possa ser regenerado, primeiro eu tenho que crer. Como que eu creio? Eu creio através da palavra, que é a anunciação do Evangelho, e que o Evangelho é o próprio Cristo. Então, veja bem, para que eu passe para o próximo passo da regeneração, eu tenho que me converter. Os pilares da conversão são o quê? Arrependimento e fé. Então, perceba que é por meio da fé que eu adquiro a regeneração. A fé é um elemento básico. Então, veja bem, recapitulando o assunto da primeira aula. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Veja bem, nós temos na nossa cabeça a ideia de fé de uma coisa muito abstrata, de uma coisa mística, e esse não é o objetivo da fé. O judeu, ele só ora uma vez por um propósito. A fé dele
ele tem uma ideia de fé de que tudo seja concreto. Por exemplo, eu vou pegar este celular, eu estou pegando, ele é concreto. Então, para o judeu, a fé é isso. Essas são as coisas concretas, de agarrar, de crer. Então, veja bem, a nossa fé deve ser dessa maneira. A partir do momento em que eu me agarro, que eu entendo que Cristo é algo concreto na minha vida, que Cristo é um elemento que sem Ele eu não me torno suficiente, sem Ele eu não sou autossuficiente, isto é, eu entendo que eu sou dependente dEle, aí sim eu me torno regenerado. E Pedro está escrevendo aqui algo muito interessante, porque veja bem, vamos fazer uma paráfrase agora. Eu vejo Paulo escrevendo no capítulo 2 de Efésios, dizendo o seguinte, estando nós mortos ainda em nossos delitos. Então, veja bem, antes da conversão, eu estava morto. Eu estava morto e estava distante de Deus. Estava sob o domínio do diabo. E Paulo escreve o seguinte: quando eu me converto, por meio da conversão em Cristo, depois que eu me converto em Cristo, depois que eu tenho Ele, aí Paulo escreve dizendo, se Cristo morreu por nós, todos morreram. Mas se Ele ressuscitou, todos ressuscitaram com Ele. E Pedro está falando justamente isso no versículo 18. Ele diz o seguinte, olha, nós fomos chamados para uma nova vida, não foi por prata, não foi por ouro, ou seja, Cristo nos chamou a uma nova vida pelo seu precioso sangue. Então perceba que primeiro eu creio, primeiro eu sou justificado e em seguida Deus, Ele me regenera. Veja o quanto isso é forte. Então, querido, o motivo de você estar na igreja, o motivo de Cristo operar todos os dias em nossa vida, não é a Cristo mais alguma coisa, não é uma tentativa de anexar a obra de Cristo, não. É somente Ele, somente Cristo, somente o seu sacrifício salvífico que nos justifica, que nos regenera por meio da nossa fé. Isso é muito simples e é algo tremendo, porque eu vejo pessoas tendo dificuldade, tendo empecilho em interpretar esse tipo de coisa. E veja bem o quanto isso pode nos afetar, porque quantas vezes você já ouviu, nós precisamos de 21 passos para uma coisa, nós precisamos de 7 passos para uma coisa. Queridos, veja bem, a única coisa que nós precisamos é da nossa fé. Quando eu me finco em Cristo, quando eu estou arraigado nele, aí Deus, Ele me abençoa. E foi isso que Paulo escreveu à igreja de Colosso. A igreja de Colosso disse uma coisa, olha, Deus me falou que eu tenho que adorar aos anjos. Deus me falou que eu tenho que adorar. E Paulo disse o seguinte, olha, vocês não precisam disso. Isso é uma hipocrisia. E o quê? Uma mera fábula, pois não há nada que possa acrescentar nada à obra de Cristo, ou seja, a obra de Cristo é suficiente. Pedro diz assim, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então veja bem, o sacrifício de Cristo, ele é capaz de nos justificar e de nos regenerar mediante a fé que é nos anunciada pelo Evangelho, que é a própria pessoa de Cristo. Então, compreendida essa parte, a gente vai andar um pouquinho. Então, regeneração significa nascer de novo. Você já entendeu isso? Jesus conversa com Nicodemos em João 3, 5, 7, 8, dizendo que o novo nascimento é obra de Deus. Então veja bem, queridos, a regeneração não é um modo comum que depende só de mim. Não, de maneira alguma. A regeneração é obra de Deus e é um meio sobrenatural. Porque veja bem, na ótica humana, não é possível nascer de novo. Eu como ser humano nascer 2 vezes? Não, de maneira alguma. Mas analise comigo como é uma obra sobrenatural de Deus. A partir do momento em que eu sou batizado, certo? Eu vou nascer de novo, eu sou uma nova pessoa de Cristo. A partir daquele momento eu sou regenerado. Então, queridos, Paulo escreve, ele é bem enfático em 2 Coríntios 5,17. Ele diz o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se fizeram o quê? Novas. Então veja bem, a partir do momento em que você é regenerado, você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Não, de maneira alguma. As tuas práticas que você praticava quando você era uma velha pessoa, você não pratica mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Então perceba a delicadeza e a profundidade desse assunto. Por quê, Fernando? Queridos, veja bem, o tanto de cristãos superficiais que tem no nosso meio hoje, o quanto de pessoas, é o que eu sempre falo, vamos pegar, por exemplo, um batismo na igreja hoje e um batismo com o Espírito Santo na igreja. Antigamente,
Tem uma total diferença, queridos. Antigamente as pessoas se encontravam esgotadas de si e elas abriam o coração para Deus. Então o que eu percebo? Eu percebo, queridos, que tem pessoas que estão ouvindo a voz do bom pastor, estão entrando no aprisco, mas não estão ceando com ele, não estão em contato com ele. Por quê? Porque são pessoas superficiais, isto é, não deixaram o sobrenatural de Deus alcançar as suas vidas, vivem nas mesmas práticas metódicas quando viviam no mundo, vivem no mesmo sistema, e eu percebo que isso tem prejudicado a igreja de hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai operar onde tem uma discordância, onde tem uma divergência ali, não, tem que estar tudo nos conformes. Atos 1:8 diz o seguinte: e há de descer sobre vós, isso é tremendo, a virtude do Espírito Santo. Esta virtude, ela nos alcança a partir do momento em que eu creio em Cristo e sou convertido nele. Então o que nós percebemos e identificamos já o nosso problema aqui. O nosso problema aqui hoje é o quê? É que as pessoas não têm se regenerado, não têm se convertido em Cristo. Por isso são cristãos superficiais e que têm medo do sobrenatural de Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Veja quando algum demônio se manifesta na igreja. Olhem a cara de espanto na igreja. As pessoas não têm costume de ver alguém ser libertado na igreja. E nós tiramos por esse exemplo. Olha o batismo no Espírito Santo. Parece algo extraordinário, sendo que era para ser algo comum nas nossas igrejas. Quem é mais antigo, que está assistindo esse vídeo, vai me entender. Isto é, na igreja primitiva, ou isto é, há 50, 60 anos atrás, não muito longe daqui, Jesus batizava nos hinos da harpa, nos hinos da harpa cristã. Então eu estou falando de coisas que aconteceram. Veja bem, analisa comigo de novo, para não perder o raciocínio. Vamos continuar. O que é que acontece? A gente viu o paralítico andar, a gente viu o cego enxergar, a gente viu o surdo ouvir, a gente viu o mudo falar. Então, qual a divergência aí? A divergência é que as pessoas não estão se regenerando em Cristo. E veja bem, a regeneração, ela ocorre depois da conversão. Então, se eu não estou regenerado, se eu não sou nova pessoa, é porque eu não me encontro em Cristo. Você conseguiu entender o problema? A dificuldade de interpretação? E o que nós vemos na igreja de hoje é um tempo difícil de se enfrentar, gente. Não está fácil. É um tempo de apatia espiritual, é um tempo de frieza espiritual, onde não se pode ter uma manifestação de Deus em que as pessoas vêm com um termo que é uma taxatividade e é errado para nós, é dizer: isso é da carne, querido, eu não sou o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo para taxar ninguém, você não é o Espírito Santo para apontar ninguém. Veja bem, em todo momento na Bíblia em que Deus mandou dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa, teve um resultado naturalístico, isto é, houve uma mudança no mundo natural. Você concorda comigo? Então, se foi Deus que falou, vai se cumprir e vai ter um resultado. Se não foi Deus que falou, Ele mesmo não vai cumprir e Ele mesmo não vai fazer. Então perceba que a autoridade de dizer que é ou não de Deus não é nossa, não compete a nós. Então veja bem, chegou um momento em que de nós nos aproximarmos mais de Deus, de nos encontrarmos mais com Ele, isto é, de ter um relacionamento com Ele ali todo dia. Isto é, eu fecho a porta do meu quarto, eu dobro o meu joelho e quando eu falo, o céu desce, a terra sobe, e ali eu tenho um encontro com Cristo. O que eu estou te falando, querido, é que para você ser regenerado, você não pode ser a pessoa que você é hoje. Você pegou a visão? Não pegou? Eu vou repetir. Para você ser regenerado, você não pode ser a pessoa que você é hoje. Você tem que mudar. Eu estou falando aqui e estou ao mesmo tempo profetizando na tua vida que você não vai ser mais o mesmo cristão superficial, que você não vai ser o mesmo cristão que ora 20 minutos por dia repetindo as mesmas palavras, se tornando como um fariseu. Você vai passar a crer mais no sobrenatural de Deus. Isto é, o nosso problema, querido, de hoje em dia é porque nós conhecemos muito a palavra de Deus, mas nós não conhecemos o Deus da palavra. Isto é, o que é que eu estou querendo dizer para ti? Para você entender quem é Deus, você lê um livro de teologia que foi fulano de tal que orou e teve uma experiência com Deus. É isso onde reside o nosso problema. Somos superficiais por causa disso. Aí nós falamos, o culto tem uma monotonia, o Espírito Santo não desce. Só pode, como que ele vai descer se eu não o conheço? Nós precisamos conhecer o Deus da palavra. E eu só conheço o Deus da palavra a partir do momento em que eu sou regenerado, a partir do momento em que há uma mudança na minha vida. Veja bem, querido, vamos pegar aqui o Código Penal, por exemplo, para que você consiga raciocinar. Artigo 121. Matar
alguém, homicídio. Quando eu matar alguém, o Eudes está aqui nos bastidores, ele vai concordar comigo. Quando eu matar alguém, há um resultado naturalístico, não há? Que resultado naturalístico é esse? Se eu matar alguém, vai ter um corpo ali, um defunto estirado no chão, não vai? Houve uma mudança no resultado no mundo natural. E por que com a minha fé não acontece? Eu digo que tenho uma fé, mas nada acontece, nada muda, a minha vida continua a mesma, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo mentindo, eu continuo sendo quem eu era lá no mundo, continuando com as mesmas práticas, só que aqui é diferente. Eu me travesti com novas roupas, pus uma Bíblia e mudei o meu linguajar. Foi isso que aconteceu. Esse é o nosso problema da igreja de hoje. Esse é o nosso problema da nossa frieza espiritual. É porque as pessoas não têm se convertido em Cristo. Não há uma mudança salvífica na vida delas. E a regeneração veio justamente para isso. Nicodemos era um exímio conhecedor da palavra de Deus. Nicodemos era um rabino da época. Ele chega escondido para falar com Jesus e diz: Senhor, o que falta? Ele diz: falta você nascer de novo, isto é, ser regenerado. Falta você ser hoje quem você não é antes. Ou seja, você tem que mudar. Você está pegando a visão, querido? Então a gente vai seguir com o texto aqui. Vamos fazer duas observações. Atos 16:14. Primeiro, Deus abre o coração de Lídia e a consequência é que ela passa a prestar atenção e crer na mensagem proclamada por Paulo. Semelhantemente, ninguém pode ir a Jesus sem a fé, a não ser que Deus trabalhe em seu coração e o atraia a fé em Cristo, João 6,44. Mas todos esses a qual o Pai atraiu e deu ao Filho, irão certamente colocar a fé em Cristo Jesus. Então, queridos, aqui nós temos a receita. Que receita é essa? É eu ser atraído por Cristo e chegar nele e depositar a minha fé nele. O nome da nossa série é A Razão da Nossa Fé. A regeneração, ela ocorre por meio da fé. Você está pegando a visão? Então você vai sair daqui, depois de assistir esse vídeo, você vai sair daqui entendendo uma coisa. Peraí, eu tenho que ser regenerado. Peraí, como que eu sou regenerado? Quando eu nasço de novo. Como que eu vou nascer de novo? Quando eu entender o propósito de Deus na minha vida, a partir desse momento eu vou crer no Evangelho, que é a própria pessoa de Cristo. Esse Evangelho vai me curar, vai me tratar espiritualmente, com o arrependimento e a fé, eu vou me converter em Cristo. Quando eu me converter em Cristo, em seguida eu vou nascer de novo. Quando eu nascer de novo, eu vou ser regenerado e vou ser uma nova pessoa. Romanos 6,10, e vou andar em novidade de vida. Quando você anda em novidade de vida, é regenerado, aceita Cristo, se converte em Cristo. E já vou abrir um parêntese aqui novamente. Eu digo o quê? Em Cristo e não em obras que tentam anexar em Cristo, isto é, no legalismo. Aí sim o Espírito Santo desce, ocorre batismo com o Espírito Santo, ocorre a manifestação do Espírito Santo. Quando ocorre a manifestação do Espírito Santo, ocorre o exemplo que eu dei aqui, ocorre um resultado naturalístico, isto é, o paralítico começa a andar, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o cego começa a enxergar. É a partir desse momento. Então veja bem, tudo depende da minha fé e de eu estar em Cristo. Foi isso que Paulo falou para a igreja de Colosso. Disse: olha, o que vocês precisam é estar em Cristo e não em vãs fábulas ou mentiras que contaram para vocês. Não, de maneira alguma, vocês não precisam de legalismo nenhum. O que vocês precisam é de Cristo. E eu vim aqui te dizer isso hoje, meu querido, para que a nossa vida possa mudar, para que o nosso cenário da igreja atual possa mudar. Nós só precisamos de Cristo, nós só precisamos estar nele, e a partir do momento que eu me encontro nele, a minha família também vai para ele, quem está no meu trabalho também vai para ele, quem está na minha faculdade também vai para ele. É isso que eu quero te dizer. Não deixa a chama abrasadora do evangelho se apagar na tua vida. Volta para Cristo, fique arraigado, fincado nele, firmado nele, enraizado nele, que ninguém te tira de Cristo. Quando ninguém te tira de Cristo, querido, a bênção de Deus sobre a tua vida vai recair. Como eu falei na aula passada, Mateus 6,33. O que é que Mateus 6,33 diz? Buscai, pois, o reino de Deus é a sua justiça, isto é, ser justificado, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que eu quero trazer à tua vida. É isso que eu quero trazer para você hoje. Jesus. Paulo traz uma referência em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, dizendo o seguinte: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e não desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele faz uma citação de Isaías 64,4, que diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se esperava um Deus tão grande como esse.
que trabalha para aquele que nele espera. Isto é, Paulo estava apresentando Jesus. Então, a segunda observação é, a nossa receita para tudo isso, para tudo mudar, é Jesus, meu querido. É eu chegar nele. Mas, Fernando, eu tenho uma dificuldade, perdão, irmãos, eu tenho uma dificuldade de chegar em Jesus. Eu tenho dificuldade de me relacionar com Ele. Sabe por quê, querido? Você tem essa dificuldade porque você ora muito pouco. Eu vou te contar um exemplo e você vai entender. Uma repórter perguntou ao Billy Graham, quando ele já estava de avançada idade, do que é que ele se arrependia mais. E ele respondeu para ela com essas palavras. Ele disse, eu me arrependo de não ter orado mais. Veja bem a profundidade disso. Eu estou falando de uma pessoa que orava 8, 9, 10, 11 horas por dia. E ele disse, eu me arrependo de não ter orado mais. Você que está assistindo a esse vídeo, que já acompanhou as pregações do Billy Graham, quando ele perguntava se alguém queria aceitar a Jesus, ele estava dizendo o seguinte, 10 mil, 11 mil pessoas se levantavam e iam a Cristo. Por que eu estou querendo te dizer isso? Por que tudo isso acontecia? Isso é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo na igreja. Nós vemos o que está acontecendo. Mas por que Deus honrava ele dessa maneira? Porque ele estava perto de Deus. Ele se encontrava em Jesus. A oração, querido, eu digo que a oração não é chave, a oração é a porta. Isto é, eu entro pela porta e eu tenho um acesso a Deus. Por quê? Na aula passada, eu fui feito sacerdote da graça, o véu se rasgou de cima a baixo e eu tenho acesso a ele. E eu vejo... No início da minha conversão, que eu pus na minha cabeça, poxa, Jesus pode me ouvir, eu posso conversar com Ele. Então aquilo ali mudou a minha vida, porque todo dia eu queria falar com Ele. E eu vejo que hoje em dia as pessoas querem assistir vídeos, as pessoas precisam de motivação, precisam de estar com a sua autoestima elevada, mas veja bem, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos e ir até Ele. Veja bem, a minha preocupação aqui não é em trazer um material que vai te trazer conhecimento, não, de maneira alguma. A minha preocupação é te trazer um material que vai te fazer se encontrar mais com Deus, que vai te fazer ser mais íntimo de Deus. E eu estou te dizendo hoje, o único método em que você pode fazer isso é a oração, em que você se torna mais próximo, mais íntimo de Deus, que você fala com Deus, porque todo mundo fala com Deus, mas a questão é Deus falar conosco. Você entendeu que é uma via de mão dupla? Então veja bem, a questão não é só você falar com Deus, é Deus falar com você. E o que eu quero te dizer é que Deus não precisa de bíblias ambulantes, não. Deus precisa de pessoas que tenham Deus no coração. Precisam de pessoas em que Deus seja tudo para eles e que isso seja suficiente. Queridos, eu quero que você entender que se você pôr a sua fé num Deus legalista, você vai se frustrar e você vai se decepcionar. E foi o que aconteceu nos dias de hoje. Disseram, para você ter Jesus você precisa ter Cristo mais. Aí as pessoas puseram a fé num Deus errôneo, num Deus errado, num Deus em que se frustrava. E é o nosso problema que nós estamos enfrentando hoje. Deus não quer pessoas perfeitas, querido. Deus quer pessoas que se aproximam dele. Deus quer pessoas que tenham um relacionamento com ele, em que Deus seja tudo e que isso basta. Não precisa de 7 passos, de 7 unção, não. Deus quer pessoas que orem e falem com ele e que ele responde. Você compreendeu? Então, meu querido, que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus, que Cristo possa operar uma obra na tua vida, que a partir desse vídeo a tua vida possa ser mudada, a tua família possa ser alcançada, a tua fé possa ser regenerada e que você possa ser uma nova pessoa em Cristo. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém?